E aí, alunos, Deus abençoe vocês. Esta é a aula 3 do módulo 2. O título é Um Templo para Deus. Eu quero perguntar o que você achou da aula 2, da aula passada. É possível viver aqueles 3 tipos de vida? É possível que nós vivamos como um corpo de Cristo, com os membros dependendo uns dos outros? É possível que nós vivamos como uma família de Deus, com uns cuidando dos outros, vivendo aquele respeito, aquele sustento, aquela disciplina toda? É possível que nós sejamos um templo para Deus, em que cada pessoa é construída como um tijolinho colado no outro, fazendo com que haja o crescimento daqueles muros espirituais, daquelas paredes para Deus habitar? É difícil, é possível, você estar disposto a viver esse desafio? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais detalhadamente aquela verdade que nós descobrimos no final da aula passada, de que Deus sempre quis morar no meio dos seres humanos. Deus sempre quis habitar conosco. Nem todo mundo vai pregar isso para você. Você não vai ouvir isso em todos os lugares, mas está em toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse. Deus sempre quis morar no meio dos seres humanos. E as intenções de Deus podem ser vistas todas através da Bíblia, e nós vamos aprender isso hoje. Primeiro nós vamos aprender isso hoje isoladamente, e depois nós vamos ver qual é o plano de Deus atual de viver no meio de nós. Nós vamos primeiro entender como foi que Deus foi tentando viver, como foi que Deus foi tentando habitar no meio dos seres humanos. Em primeiro lugar, foi no próprio jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus criou os seres humanos e começou a conviver com eles, e andar com eles, a caminhar com eles, a conversar com eles e viver ali. Gênesis 2:8 mostra que ele colocou ali o ser humano, colocou no jardim, e Gênesis 3:8 mostra, ao ouvirem a voz de Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, Deus caminhava ali com eles, Deus conversava com eles. Deus estava querendo viver ali no meio deles. O que atrapalhou isso? O pecado. Claro, foi quando os seres humanos começaram a desobedecer a Deus e quebrou-se aquela comunhão. Então aquele plano de convivência ali, lado a lado de Deus com os homens, foi interrompido, né? E depois disso, é claro, Eva, Adão ensinaram aos seus filhos sobre Deus, sobre temor a Deus, e já em Gênesis 4:26 foi que começou a se invocar o nome do Senhor, e foi novamente restabelecido aquela tentativa de comunhão. Mas o original era que Deus convivesse entre os seres humanos no próprio Éden, no jardim, entre nós, ok? Não deu certo. E Deus fez uma nova tentativa através do povo de Israel. Depois que o povo foi formado, depois que o povo foi liberto do cativeiro do Egito, depois de passar por algumas provas, algumas dificuldades, Deus chama Moisés e fala com ele desse jeito aqui, ó, Êxodo 25, de 1 a 8, 1 e 8, versículos 1 e 8, Êxodo 25, versículos 1 e 8. É importante que você abra, porque essa verdade é nova pra gente, não é pregada por aí, mas quase ninguém presta atenção, porque Deus mandou Moisés construir um tabernáculo para ele morar no meio do povo, para ele habitar no meio do povo. Eu vou ler para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: deverão construir um tabernáculo para eu morar nele no meio do meu povo. Êxodo 29, versículos 45 e 46. Deus falando também através da sua palavra com Moisés: morarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Deus queria libertar o povo de Israel. Mandou Moisés construir um tabernáculo, mandou Moisés construir uma barraca para que ele habitasse no meio do povo de Israel, ok? Então Deus orientou Moisés em toda a construção do tabernáculo, em cada detalhe. Ele queria morar ali dentro, ficar ali, viver no meio do povo. Essa era a intenção dele, está aqui, está claro na Bíblia. Durante algum tempo,
o povo de Israel, mesmo Deus morando ali, mesmo havendo o tabernáculo, mesmo havendo a barraca, depois de muitas viagens, depois de muito desgaste, depois de muitas guerras, depois do pecado do povo de Israel, aquele tabernáculo se desgastou, os utensílios foram roubados pelos inimigos, aquilo ficou totalmente perdido, aquele culto, aquela morada de Deus entre o povo de Israel. E aí surgiu a história do rei Davi muitos anos depois. E Davi Davi queria restaurar isso. Davi queria reconstruir novamente essa morada de Deus. E Deus queria que seu filho Salomão, o filho de Davi, Salomão, fizesse essa construção. Mas Davi queria, de todo jeito, construir um templo para Deus, porque ele, como rei, se sentiu na obrigação. Ele morava num castelo maravilhoso e Deus, entre aquela situação, estaria vivendo naquela barraca já toda estragada em várias situações. Então, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5, versículo 13 e versículo 16, está aí no seu livrinho. Deus falando com o profeta sobre o que Davi deveria fazer. Deus falando: diga ao meu servo Davi que não faça um templo para eu morar. O seu filho é que vai me construir um templo. Deus falando, e mostra a intenção de Deus em morar ali no meio do povo. E Deus continua: o reino de Davi permanecerá para sempre. A família de Davi governará o meu povo para sempre. E Davi se conformou e até agradeceu a Deus e foi preparando material para o filho dele, Salomão, construir o templo de pedra, construir um templo de madeira, ok? Só que Davi, nesse período, ele decidiu fazer outra coisa. Ele decidiu reformar o tabernáculo de Moisés, aquela barraca que estava estragada já por muitos motivos. Davi teve várias atitudes para reformar os utensílios, trazer de volta, aquela coisa toda. E ele fez uma reforma muito importante naquele tabernáculo, naquela barraca em que Deus habitava, naquela barraca em que Deus era invocado. A Bíblia diz que Davi construiu diversos palácios para si mesmo em Jerusalém e também construiu um novo tabernáculo para colocar a arca de Deus. Então Davi convidou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém a fim de festejar a colocação da arca no novo tabernáculo. Davi reformou o tabernáculo de Moisés, ok? Só que a grande reforma que Davi fez não foi nas cortinas da barraca, não foram nas hastes da barraca, não foi no formato da barraca, não foi nos objetos da barraca. A grande reforma, o grande detalhe da reforma que Davi fez foi o seu modo de funcionamento, como ele passou a funcionar. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de 4 a 6, fala o seguinte: assim a arca de Deus foi levada para dentro do tabernáculo. Davi havia feito esse tabernáculo para a arca, que era a indicação de onde que Deus estava, a presença de Deus, onde ele estaria morando, como nós vimos que essa era a intenção de Deus. E o rei, eu vou resumir aqui a situação, o rei convocou os levitas para estarem ao redor da arca como um grupo, em turnos, adorando a Deus, edificando uns aos outros, louvando, tocando, cantando, em orações, em leitura dos livros da lei, dos mandamentos de Deus, e também fazendo uma coisa que a gente não presta atenção também. Eles estavam também falando para outros povos acerca da grandeza de Deus. Eu vou resumir aqui tudo que eles faziam naquele lugar. Olha, Davi colocou ao redor daquela barraca, na reforma daquele tabernáculo, grupos de 10 pessoas. Essas pessoas tinham turnos para que aquele grupo fosse sempre pequeno. Então entravam 10, saíam 10, entravam 10, saíam 10, 24 horas, grupos de 10. E essas pessoas, o que elas faziam ali nos turnos dela? Uma falava com a outra acerca das grandezas de Deus. E eles abriam aqueles momentos para outros povos ouvirem também depois que saíssem dali, porque o objetivo daquele grupo era que Deus fosse anunciado a outros povos, a outras nacionalidades, a outras nações. Eles cantavam ali, eles oravam, eles ministravam uns aos outros palavras para que o outro fosse edificado. Eles entregavam também dízimos, ofertas.
eles tinham toda uma ministração naquele momento em que eles estavam ali naqueles turnos, ok? E aí, Davi tinha consciência de que Deus iria morar entre o povo novamente através daquele novo estilo de vida de tabernáculo, que em 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 25 e 27, fala assim: porque Davi disse: o Senhor, Deus de Israel, nos deu paz, e ele vai morar em Jerusalém para sempre. Então Davi sabia que com a reforma daquele tabernáculo, Deus iria novamente se agradar em viver no meio do povo. E aí nós descobrimos toda aquela rotina daquelas pessoas dentro daquele tabernáculo. Em 1 Crônicas 16, de 8 a 11, mostra assim, olha, o que eles faziam lá dentro? Deem graças ao Senhor e façam oração a Ele, cantavam eles. Contem aos povos do mundo a respeito das grandes obras de Deus. Cantem a Ele, sim, cantem louvores de Deus e falem das obras maravilhosas que Ele fez. Gloriem o seu nome, fiquem alegres todos os que busquem o Senhor. Então eles ministravam uns aos outros, não fica triste, seja forte, tenha a força de Deus, glorie-se em Deus, fala fora, fala para os outros povos quem é Deus, fala sobre a grandeza de Deus. Cada pessoa animava a outra a servir a Deus melhor. Cada pessoa animava a outra a crescer espiritualmente. Ali eles liam a lei, ali eles louvavam, adoravam em grupos pequenos, ok? Eles deveriam fazer aquilo ali. Todos tinham responsabilidades, todos tinham horários, todos tinham um papel. Ninguém ficava olhando, ninguém era mais importante que o outro. Todos tinham uma missão, uma função naquele grupo pequeno ali. Eu vou pular daqui e vou passar para outra forma que Deus também escolheu para habitar no meio do povo. Eu vou sair agora, dar uma pausa nessa história do tabernáculo de Davi e falar da outra forma. Nós já falamos que Deus tentou viver com o ser humano através do jardim do Éden. Nós já falamos que Deus pensou em viver com o ser humano através do tabernáculo de Moisés, que se deteriorou e precisou ser restaurado, que foi através do tabernáculo de Davi, que foi essa restauração. E agora, por último, depois que Davi foi embora, que morreu, seu filho reinou, que foi Salomão, houve a construção do templo de Salomão. E eu vou precisar deixar isso claro também. Deus também desejava habitar ali. Versículo de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, na inauguração do templo, está dizendo lá: eles ministravam com cantos diante do tabernáculo da tenda da revelação, até que Salomão construiu o templo ao Senhor em Jerusalém, e exerciam seu ministério de acordo com as normas. Então o rei Salomão fez essa oração. Agora 1 Reis, capítulo 8, versículo 12 em diante. E agora o Senhor fez o que prometeu, porque eu segui a meu pai como rei de Israel, e agora foi construído esse templo para o Senhor, Deus de Israel. E eu preparei um lugar no templo para a arca que contém o acordo de Deus feito pelos pais. Então ali ficou a arca, ali ficou o último, vamos dizer assim, símbolo, né, de morada de Deus entre as pessoas. O templo foi construído cheio de boas intenções. Salomão fez aquele templo e ali se começou uma nova era para o povo de Israel. Então hoje nós estamos aprendendo. Vocês perceberam, claro, que eu falei um pouco mais sobre o estilo de vida de que Deus viveu, de que o povo de Israel viveu ali com o tabernáculo de Davi. Depois vocês vão descobrir por que eu dei esse plus, né, desse destaque a mais. Mas nós descobrimos que Deus tentou habitar com o homem através do jardim do Éden, ali entre eles, bem no meio dele, que Deus pediu para ser construído o tabernáculo de Moisés, para que ele habitasse no meio do povo, sim, que depois de muito tempo ele veio a ter alguma deteriorização e ele ficou realmente esquecido, até por causa do pecado, o povo de Israel, guerras e o tempo que eles viajaram. E depois houve uma reforma desse tabernáculo feita por Davi. A reforma não só foi nas hastes, nas paredes, nos objetos do tabernáculo de Moisés, mas foi no jeito de ministração. Foi uma reforma no serviço das pessoas. E houve também o templo de Salomão, que também foi uma forma, um momento em que Deus viveu no meio do povo de Israel. Hoje nós por aqui nós vamos ficar. Faça os exercícios, se prepare para a próxima aula, que nós vamos ver as implicações dessas coisas de Deus na nossa vida através dessas 4 formas em que Deus viveu entre os homens, ok?
Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.